Hey, Halihopa, jag heter Kleber Fak. Nossa, que ódio! Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. E no programa de hoje, a gente vai refletir sobre o impacto da música sueca e como nomes como ABBA, Max Martin, Robin, Bloodshine e Avicii moldaram o pop internacional. O que tem no pop sueco? Por que o pop sueco é tão bom? Certo, meus amigos? Certo. Mas antes, o que, Renan Guerra, nossa garota sueca? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Além disso, se você gosta muito do nosso trabalho, é sempre importante que você compartilhe os episódios, divulgue para quem você acha que vai gostar, engaje nas nossas redes sociais. Tudo isso ajuda com que os nossos episódios cheguem a mais pessoas. Mas se você gosta muito da gente, você também pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários programas com bastante antecedência. E olha que a gente está trabalhando bastante. Além disso, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, onde eles sempre estão fofocando alguma novidade musical. E você pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, e apenas um reforço, essa pauta de hoje é uma sugestão que veio lá do nosso grupo da Mariana Akel, que está aqui hoje como iPhone Mariana. Então ela falou, vocês podiam falar sobre o pop sueco, já estava na minha lista, eu falei, vem pra frente, é esse o tema. E olha aqui, quem tá aqui com a gente hoje, Jefferson Kozenieski, Tuane Malman, Vinícius Correia, iPhone Mariana e o nosso poderoso fartão Marco Antônio Gomes. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Olha ela, a mensagem aqui ao vivo de iPhone Mariana. Vou até aumentar o valor do patrocínio. Nossa! Viu, gente? Se inspirem nela. Ela tá sendo uma amostra pra vocês aí, ó. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! A Suécia é um país localizado no norte da Europa, mais especificamente na Península Escandinava, fazendo fronteira com a Noruega a oeste e a Finlândia a nordeste, além de ser banhada pelo Mar Báltico a leste. É uma monarquia constitucional hereditária com um sistema parlamentar de governo, onde o monarca tem funções unicamente representativas e o primeiro-ministro é o chefe de Estado, ou seja, um modelo muito parecido com o Reino Unido ali. Estima-se que a região da Suécia é povoada desde a Idade da Pedra, quando o gelo resultante das últimas glaciações recuou, ou seja, há bastante tempo. A Suécia emergiu como um país independente unificado ainda durante a Idade Média. Após um período de expansão ao longo dos séculos, a última guerra na qual a Suécia esteve diretamente envolvida foi em 1814, quando forçou por meios militares a Noruega a se juntar ao país e criar o Reino Unido da Suécia e Noruega, uma união que durou até 1905. De lá para cá, a Suécia vive em paz, com a adoção de uma política externa de não alinhamento em tempos de paz e de neutralidade em tempos de guerra. É conhecida por sua alta qualidade de vida, políticas sociais progressistas, paisagens naturais e uma forte tradição cultural e tecnológica. Com mais de 10 milhões de habitantes, o país... Gente, é o tamanho de São Paulo, praticamente, grande São Paulo, então, por né? isso que dá certo também, né? Vamos pegar leve também. Bom, com mais de 10 milhões de habitantes, o país possui um dos sistemas de bem-estar mais avançados do mundo, com educação e saúde pública gratuitos ou altamente subsidiadas. O país é pioneiro em políticas de igualdade de gênero, sustentabilidade ambiental e direitos de pessoas LGBTQIAPN+. Eles são o país que primeiro fez cirurgias de redesignação de gênero, ainda nos anos 70. Eles foram o primeiro país a permitir isso legalmente e a apoiar esse tipo de transição. Chique. Também é conhecida por suas florestas, lagos, arquipélagos e pelo fenômeno do sol da meia-noite durante o verão. Economicamente é um país diversificado, sendo casa de empresas como a IKEA, Volvo, Ericsson, H&M e Spotify. Rica em tradição, a Suécia também exerce há pelo menos 5 décadas um importante papel na indústria da música. Afinal, o país é o berço de alguns dos artistas e produtores mais influentes da história recente. O processo pode até parecer aleatório, mas não é. Existe muita influência estatal e fatores culturais que contribuem para isso. E no programa de hoje nós vamos justamente conversar um pouco sobre como a Suécia se transformou em um importante agente cultural que deixou sua marca na música do século XX
2021. E esse programa não é patrocinado pela Embaixada Sueca. Poderia, mas não é. E eu quero começar perguntando para vocês, meus amigos, qual que é a relação de vocês com esse país nórdico? Vocês acompanham a cena musical sueca? Como que foi isso para vocês aí? Eu acho que é uma coisa que eu demorei a entender, que algumas coisas eram suecas. Eu acho que tem essa relação. Porque muitos artistas, a gente vai falar posteriormente, eles cantam em inglês. Então acho que isso foi uma coisa que durante muitos momentos acho que não me fez linkar necessariamente que esses artistas eram suecos. Eu acho até que tem também uma relação de como a indústria cultural de outros países também utiliza criações que eles fazem posteriormente, eles criam meio que as tendências, então acaba que a gente demora a perceber essas questões. Eu acho que eu fui me interessar mais quando eu comecei a pesquisar mais a fundo música, assim, porque querendo ou não, a gente está sempre ali com o universo do ABBA e tudo mais, mas às vezes eu não tinha esse link direto com a Suécia. No final das contas, a minha relação mais clara de entender a cultura do país, entender o que era a Suécia, vem a partir do cinema. Porque eu gosto muito do Bergman. É verdade, eu amo Bergman. E o Ingmar Bergman, pra mim, é tipo talvez um dos mais importantes cineastas do século XX. E eu acho que ele tem muitos filmes que retratam, de algum modo, a cultura. Sim. Essa própria coisa que o Cleber falou do Sol da Meia-Noite aparece nos filmes. Eu lembro que eu ficava muito confuso com isso. Tem várias experiências que são muito interessantes que estão postas ali. Eu acho que adentrar no universo de cinema dele me fez também adentrar mais a entender a cultura sueca a partir disso. Ai, gente, eu acho que também demorei a entender que o pop tinha, né, essa camada aí de artistas suecos. Mas eu lembro muito bem, eu jovenzinha ali gostando do meu Índia, né? E aí eu lembro de The Hives ser suecos, né? Serem suecos. Tem a Mando Diao também, que eu gostava quando eu era jovenzinha, que eles são de lá também. Mas eu lembro, assim, muito de The Hives. E de eles terem uma coisa muito repetitiva, assim, que chega a ser grudento e ser pop ao mesmo tempo. Que tem uma farra boa na música do The Hives. Não sei se é coincidência, não sei se... Eu acredito que seja cultural, né? Assim, por eles terem também essa... Não sei, essa facilidade por melodias cativantes e coisas grudentas que ficam na nossa cabeça. Então eu acho que, assim, de primeira foi com o rock mesmo e com os meninos The Hives. E você? Amiga, eu também fui pelo indie, assim, existia aqui no Brasil há muitos anos atrás um evento chamado Invasão Sueca. Sim. Ele era patrocinado pela Embaixada Sueca no Brasil. Então era um evento que acontecia em parceria com o Coquetel Molotov, né, em Recife. Eles traziam novos artistas suecos para se apresentar no Brasil e tinham desdobramentos em São Paulo e em Curitiba. E eu fui várias vezes para Curitiba para ver bandas suecas tocando. Eu fui quando teve o Ian Leckman e o Suburban Kids with Biblical Names. Nossa! Desenterrei. E eu fui também quando teve Shout Out Louds, que era uma banda que eu sou apaixonado, e Club 8, que era uma dupla, assim. Inclusive, o vocalista do Club 8, ele é envolvido com vários projetos da cena sueca, assim. Então, eu tive muito disso. E eu tenho um fato curioso, que o meu tio, ele é apaixonado por disco e música dos anos 70, e ele tem um carinho muito especial por ABBA. E aí, quando a gente fez eu acho que eu já contei aqui que eu fiz uma viagem de Kombi uma vez pela América Latina com ele, e a trilha sonora da viagem era a ABBA, porque era a coisa que ele mais gostava. Então, tipo assim, o tempo todo na viagem tinha ABBA rolando. Então, é uma coisa que eu gosto. Hoje em dia pesquiso bastante, gosto bastante da música eletrônica, de tudo, mas o indie pop, assim, foi o que me apresentou. E isso que a Isa falou de, mesmo sendo de uma galera do rock, tipo The Hives, a questão desses ganchos, dos hooks, né? Dessas letras altamente pegajosas, dessa coisa que repete, dessa coisa chiclete, ela é predominante em tudo. Tudo que eles fazem, tipo assim, ele tem esse aspecto de relacionar com o público, né? É curioso isso, e nessa época dos anos 2000, eu lembro de me conectar muito com coisas de folk que vinham da Suécia. E
E é curioso porque vários desses artistas vieram na invasão sueca, né, que construíram determinados públicos no Brasil. Só de pensar José Gonçalves, Ian Slackman, Peter Bjorn John, várias coisas dessa fase ali. Super. E aí eu lembro que depois eu fiquei completamente apaixonado pelo First Aid Kit, que era aquela dupla de garotas meio country. Nossa, verdade! Elas são ótimas. Então foi uma fase ali que eu comecei a entender, e aí acho que por causa dessa coisa meio folk indie que eu gostava muito, aí fui indo para esses outros universos, tipo Total. Lick Lee. Total. E aí posteriormente você vai chegar na Robin, e aí você vai entender todo mundo, e até o momento que você chega na Mamãe Nenê Cherry, daí você pensa, meu Deus, tudo vem de lá. Tem uma outra banda que também vi tocar aqui anos depois, que é o The Radio Department, que é um grupo de dream pop. Amo! Eu fui no muito Beco. bom. No Eu Beco, chorei fui. nesse show. Foi lindo. Amiga, a gente já viu muitos shows juntos sem saber Sem que a saber, gente seria amigo ainda. Muito louco. Muito lindo. Mas bora lá, amo. porque eu fiz uma pauta aqui que o Modéstia à parte, sou muito orgulhoso, porque eu Muito consegui lindo, mapear eu amei. vários elementos. Eu tentei encontrar respostas. Por que o pop sueco Sim. ele é tão cativante? O que tem por trás disso? E ele não é uma questão só sonora, melódica, de fazer músicas altamente pegajosas. Cultura e mas tem incentivo. Tem muita coisa por trás, e a primeira coisa é justamente essa questão do incentivo por meio da educação musical acessível e de qualidade. A Suécia oferece ensino gratuito e universal de qualidade para o país todo, e isso inclui principalmente as artes. Desde o ensino básico, as crianças têm contato com música, podendo experimentar instrumentos e composições. Além disso, existem escolas de músicas municipais, vou tentar pronunciar aqui, Kulturskole, que são substitutos. Kulturskole. A gente não sabe Kulturskole. Se alguma pessoa de sueco estiver nos ouvindo. Kulturskoler, que são subsidiadas pelo governo, que ensinam canto, instrumentos, produção e até música eletrônica. E aí tem uma ideia no país todo, que é de pensar a música não apenas como arte, mas como uma forma de trabalho, uma profissão, uma profissionalização. Assim. Enquanto aqui, tipo, às vezes as pessoas falam, música é tudo vagabundo, tudo tem esse olhar preconceituoso por quem é músico. Às vezes o músico exerce dupla, tripla função, ele toca durante a noite, mas durante a semana ele trabalha com uma profissão dita normal. Lá não, lá você é incentivado a correr atrás de uma carreira artística, de um trabalho como instrumentista, seja ele qual for, né? Eu acho que isso tem uma relação de vários países nórdicos. A gente já comentou sobre isso quando a gente fala, às vezes, da Björk ou dos artistas da Islândia também. Mas isso é uma coisa que se repete na Noruega, na Suíça, que é as profissões são vistas como profissões. Sim. E aí se entende, por exemplo, que um músico é uma profissão, assim como o médico é uma profissão, assim como o lixeiro é uma profissão. E eles se entendem que são lógicas de trabalho, essa perspectiva de trabalho. Eu acho que a gente tem umas relações que criam meio que castas de trabalho. Sim. De que existem trabalhos que são muito glamorizados e outros que não. Eu acho que tem uma relação muito forte com a forma como a gente é bombardeado pela construção de trabalho e de lógica de meio capitalista norte-americana de meritocracia, de que você tem que conquistar determinadas coisas e que se você não chega nessa profissão glamorizada, você não conquistou determinadas coisas. Eles já têm uma outra formação e que olha para a arte a partir dessa perspectiva, de que ela é uma parte formadora das pessoas. Você tem que ter ali na sua formação curricular basilar para que você aprenda, entenda e olhe o mundo a partir disso, mas que também pode ser uma formação profissional se você achar que aquilo é o seu caminho de trabalho. Eu lembro até durante a pandemia, enquanto aqui no Brasil os músicos tiveram que se virar, parar tudo que estavam fazendo e começar a trabalhar em outras coisas, sem subsídio algum, a Suécia e vários países começou a fazer uma distribuição de bolsa para que essas pessoas pudessem sobreviver durante o período pandêmico, porque eles entendiam que era uma profissão que estava totalmente impossibilitada de ser exercida naquele momento. Assim. Então aqui a gente teve que ir atrás de leis de incentivo depois, teve a do Paulo do Gustavo e a do Aldir Blanc, assim, então totalmente disparelho uma com a outra, né? Outro aspecto aqui que eu achei que é
muito característico nos motivos da música sueca ser tão importante, que é essa questão da cultura da colaboração e do profissionalismo. A música pop sueca, ela funciona quase como se fosse uma indústria artesanal, com compositores e produtores trabalhando em conjunto, muitas vezes de forma discreta, mas extremamente eficiente. Um exemplo disso é o Cheiron Studios, fundado no começo dos anos 90, e ele funcionava como uma espécie de laboratório musical. De lá vieram nomes como Max Martin, o Dennis Pop, o Remy Yacoub, entre outros, além da prática do Songwriting Camp, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, que é, em resumo, reúne uma galera dentro de uma sala e ali vai sair um grande hit pop. Alguém vai fazer a melodia, outro vai trabalhar as harmonias, outro vai trabalhar a batida, alguém vai trabalhar a letra. Então eles têm esse aspecto bem colaboracionista e muito do que a gente tem hoje dessas grandes cantoras pop, de ter aquela lista interminável de colaboradores, vem desse processo criativo que algumas pessoas veem como algo negativo, mas que para eles é super positivo, porque é uma construção coletiva. E se o resultado final for positivo, criar um impacto cultural, todos acabam recebendo os royalties dessa conquista colaborativa, dessa conquista coletiva, né? O próprio Max Martin, ele raramente lança algo sozinho. Ele sempre lidera equipes de produtores, de artistas. Esse é um dos traços, assim, da produção sueca, que, assim, a partir do momento que o cara tá no estrelato, ele começa a puxar outros jovens produtores para serem alavancados. Então, assim, você vai fortalecendo uma cena. Você não cresce mais independente. Isso que ele é fortemente abraçado pela indústria dos Estados Unidos, mas ele continuou preservando isso ao longo das décadas, né? É interessante pensar, você falou disso, as pessoas criticam essa lógica de colaboração e é meio que uma dessas discussões meio vazias da internet em torno da música pop, né? De tipo, fulana tem X autores na sua música, ela é menos artista e Taylor Swift escreve todas as letras, é o fato. E tipo, isso não tem nenhuma lógica. Porque, tipo, a construção artística, em grande parte, ela é coletiva. Se você pensar em outros meios, ela é extremamente coletiva e na música isso faz todo sentido. Ainda mais quando a gente está falando de uma música que quer ser cada vez mais universal e que quer dialogar com mais pessoas. Exato. Eu acho que é uma parte rica também de troca. E a gente sabe tanto que esses artistas que a gente vai citar posteriormente, a maioria deles tem construções que vêm dessa perspectiva. Eu acho que é isso que torna esse trabalho tão rico e tão cheio de camadas e de detalhes. Um outro fato aqui que é bem importante é que o inglês fluente como segunda língua do país. Quase 90% da população sueca fala inglês com fluência e desde os anos 50 o idioma é ensinado nas escolas. E isso tem alguns efeitos diretos. Por exemplo, compositores suecos param de escrever apenas para o mercado local e passam a escrever para o mercado internacional, sem a necessidade de tradutores ou adaptações. E aí tem até um fato curioso que nessas tentativas de adaptação ou tradução ou escrita para o inglês, vai surgir hits como o Hit Me Baby One More Time, por exemplo, que a ideia do hit me, que acaba sendo uma coisa completamente sexual, era um ritmo de ligação, assim, então era uma tradução que o cara fez e que no idioma norte-americano, na interpretação norte-americana era outra perspectiva, né? E aí tem também uma questão de letras feitas por suecos muitas vezes são mais universais do que as próprias feitas pelos nativos, por serem mais simples, são mais eficazes, assim, ele não tem aqueles vícios da vivência, por exemplo, da sociedade norte-americana, que vai cair para uma gíria, para alguma outra coisa, então ela é mais simplificada, mais direta e acaba dialogando ainda mais com uma parcela maior do público. Posso ler aqui uma mensagem que a tua Animal mandou no nosso chat aqui, ao vivo? Achei super legal. Ela falou assim, na Suécia existe um conceito cultural conhecido como jantelanding, não sei ler, gente. Então, não sei falar sueco, desculpa. Ou lei de jante, que promove a ideia de que ninguém é melhor do que ninguém e que todos são iguais. Esse conceito, embora não seja uma lei formal, tem um profundo impacto na cultura sueca e no comportamento social, incentivando a humildade e o senso de comunidade. Vi isso num documentário sobre música pop sueca da BBC, e dela fala aqui, então entre eles nem é positivo ser celebridade, ser famoso. Super interessante, adorei, Toane.
Até quando a gente fala bastante da Bjork, assim, que a população da Islândia entende ela como mais uma pessoa, né? Então, assim, eles até defendem essa privacidade dela quando alguém tenta ir atrás dela na Islândia, porque ela é mais uma pessoa pequenos, comum ali, né? Ai, que delícia. E isso é bem comum também com todos esses artistas que a gente adora e que a gente fala aqui. Para eles é muito usual essa experiência de você andar e circular livremente pela sua cidade, fazer as coisas normalmente, assim, sem ter essa experiência de uma grande celebridade. Eu acho que isso é bastante comum com quase todos os artistas nórdicos, né? A gente pode pensar, sei lá, desde o pessoal do The Knife, a Erika de Casier, que foi criada na Dinamarca, ou o pessoal da Noruega, como eu falei, é sempre uma coisa muito comum para eles. A própria Robyn tem uma vida super normal na Suécia. Outro ponto bem importante também é a questão de inovação tecnológica e digital. A Suécia ela é referência mundial em tecnologia e design digital. O Spotify, por exemplo, nasceu lá, mas o ambiente de inovação tecnológica vem de muito antes. Os suecos foram os usuários precoces do DAW, que é o software de produção, como o Cubase e o Logic. Então, isso incentiva eles próprios a produzirem seus próprios softwares no sentido de música. E a facilidade de usar a tecnologia ajuda produtores a criar sons modernos com poucos recursos. O caso aqui que eu trouxe de exemplo é o próprio Avicii, que começou produzindo sozinho em casa quando ele tinha 16 anos, a partir de softwares gratuitos que ele encontrava que eram compartilhados pelo próprio governo. Então, assim, você já tem esse acesso à tecnologia muito mais facilitado. Aqui, às vezes, o cara tem que, sei lá, ou comprar o software, que não tem esse dinheiro, porque é pago em dólar, é um valor completamente desproporcional, ou tem que ir atrás de pirataria e craquear a coisa para conseguir produzir seus materiais, né? Eu acho que é o próprio conceito que a gente fala de quando a gente pensa na história da música eletrônica, o fato de que em Detroit, por exemplo, eles brincam que as drum machines foram dadas por Deus, porque na verdade eles sabem que tipo muitos desses artistas roubaram as suas drum machines de fábricas ou em grandes saques no momento que Detroit entrava em decadência para poder trabalhar, porque eles não tinham acesso àquele espaço e eles entendiam que a música eletrônica era um espaço de convivência. E aí de novo eu acho que a gente volta a algo que a gente estava falando lá no início, dessa questão de acessos e possibilidades de entender essas coisas. É obviamente uma coisa que compreende-se aí muito dinheiro e um Estado que auxilia a sua população, e aí eu acho que isso é uma coisa rara e obviamente ali privilegiada desses países, mas a gente vê os resultados, os impactos positivos que isso tem posteriormente na qualidade de vida das pessoas. E já que você falou em apoio estatal à cultura e exportação, o governo sueco vê a música como ativo econômico e diplomático, e inclusive há incentivos reais para que compositores e produtores viajem para colaborar fora do país, artistas recebem bolsa para estudar e ensaiar em outros países, e grupos e selos pequenos participam de feiras internacionais. Então, assim, comparando poucos países, tratam a música como política pública estratégica, sei lá, entretenimento, é arte, alguma coisa, um escapismo da realidade. Na Suécia, não. A mentalidade deles é aquilo como um ativo financeiro para o país. E é algo bem similar ao que, por exemplo, vem acontecendo no cinema sul-coreano e na TV sul-coreana. O Estado passa a investir, passa a financiar esses tipos de produtos, cria-se um mercado fortíssimo em cima disso que começa o quê? Ser comercializado no mundo todo. E a gente vê isso nessas manifestações da arte, da música pop sueca no mundo todo, né? Esses ecos disso reverberando até hoje. É interessante pensar nessa perspectiva da música como um ativo diplomático, porque na Europa eles têm o grande festival, né, que é o Eurovision, que é um festival que surge ali no pós-Segunda Guerra como uma tentativa de criar um desejo de cooperação entre os países europeus. Então é a partir da criação da União Europeia de Radiodifusão nos anos 50 que eles vão criar possibilidades de pensar a cultura popular desses países de forma coletiva. E é muito interessante que muitos artistas dos diferentes países cantam com as suas línguas originais, com as línguas oficiais do seu país. E a Suécia,
A Suécia chegou a ganhar o Eurovision com uma das músicas mais clássicas da história da música pop, que é Waterloo do ABBA, em 1974. Então é super interessante essa relação mesmo que esses países todos têm, porque para eles é tipo assim, o Eurovision é algo muito importante na Europa ainda hoje, é tipo assim, a Copa do Mundo cultural deles lá, e eles levam muito a sério, e muitos artistas importantes da música pop passam por essa escola, digamos assim, que é o Eurovision. E o que acontece quando você cria incentivo, acesso à cultura e trata da música como um poderoso ativo financeiro? Você acaba criando um histórico de sucessos e um ciclo virtuoso, né? O Renan falou do ABBA. O ABBA colocou a Suécia no mapa musical dos anos 70 e isso gerou investimentos em estúdios de gravação de ponta, interesse de gravadoras internacionais em investir em outros artistas suecos ali também. E você cria uma mentalidade coletiva de que é possível viver de música exportando música pro mundo, né? E aí, assim, vem o ABBA nos anos 70 e aí vem toda uma geração inspirada por eles. O Max Martin é muito inspirado pelo conceito de música pop do ABBA e ele acaba impactando toda uma geração de outros produtores e artistas. E aí, para fechar aqui a nossa seleção de tópicos que eu encontrei que são que torna a música sueca, pop sueca, diferenciada, é a questão mais puxando para uma questão técnica, que é justamente essa questão das melodias fortes, do minimalismo e dos hooks, dos ganchos, né? Os suecos tratam o pop como um ofício técnico e emocional ao mesmo tempo. Então eles dominam essa escrita melódica viciante, é aquela letra que você vai ouvir uma vez e você vai ficar com ela grudada para sua cabeça pro resto da vida. Eles trabalham essa estrutura musical simples, mas bastante envolvente e, acima de tudo, letras emocionalmente universais, né? O próprio Max Martin, ele segue uma filosofia que é a seguinte: não faça a música parecer inteligente, faça ela parecer inevitável. E eu acho que é bem isso que a gente falou, tanto do rock do The Hives, como do pop da Robyn, ou do pop mais experimental do The Knife. Você sempre fica com algum resquício daquilo na sua cabeça, assim, é difícil você não se encantar por esse som. Eu acho que um exemplo super interessante disso é o Cardigans, nos anos 90, Sim, porque eles pegavam super. muitas coisas que eram, sei lá, vistas, que poderiam ser vistas como indies, assim, mas eles criaram algumas das coisas mais grudentas possíveis, como é o caso de Loveful, assim, que todo mundo sabe cantar Loveful. Sim. E é uma música que fica muito grudada. E todas as outras músicas deles têm meio que isso. Se você pensar em My Favorite Game e tal, tem uma coisa Sim. de criar uma possibilidade muito interessante de grudar na sua cabeça. E é curioso, porque eles tinham várias referências ali que vinham desse universo meio lounge music, que estava no sucesso nos anos 90. Eles pegavam outras coisas, e eu acho que isso que é interessante e é tão rico na música pop sueca. Tem muitas coisas interessantes e ricas e complexas ali no meio, mas eles fazem soar aos nossos ouvidos algo que parece... Foi simples, assim, que aquilo surgiu, mas na verdade tem muitas coisas ali, né? Bora então mergulhar nesse universo de artistas que moldaram a música pop sueca, meus amigos? Bora! Cara, vamos começar pelos primeiros, pelos pioneiros ali, porque o ABBA, né, surge no final dos anos 60, começo dos anos 70 ali, dois casais guiados pela música, pelas relações complexas, e eles simplesmente entregaram uma seleção de obras com algumas das composições mais importantes da história da música. Eu recomendo muito ouvir o Clássicos VFSM, que a gente já gravou sobre o Arrival, de 1976, que pra mim é a obra-prima da banda. Mas tem muita coisa, tem Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, The Winner Takes It All. Cada disco deles tem pelo menos assim umas 3 ou 4 músicas que são objetos de estudo assim sobre o que é fazer música pop, né? Eu parei pela primeira vez pra ouvir ABBA hoje. Como assim, amiga? Você tá num disco inteiro? Tipo, full, assim, sabe? Você sempre foi pelos hits. Sim, tipo aquele Greatest Hits também. Eu que é não uma das lembro coletâneas se já mais tinha- vendidas de todos os mais tempos, absurdo. inclusive. Exato, que é muito absurda aquela assim. Mas parar pra ouvir, tipo, os álbuns, assim, eu tava ouvindo hoje, babado, gostei. Amiga, você vai Eu não sou adorar muito Aber. Você vai gostar os dois últimos dos anos, final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, exato. Você vai Foi os que eu adorar. mais gostei. Eu acho interessantíssimo esse impacto cultural que o ABBA tem
no mundo inteiro, assim. A quantidade de pessoas no Brasil que se chamam Fernando por causa Muito absurdo. Do ABBA, é incrível. E aí, nisso, eu queria recomendar… eu sei que a gente ama Mamma Mia, é um filme perfeito, super divertido, as músicas do ABBA sendo utilizadas lá. Mas eu queria recomendar O Casamento de Muriel, com a Toni Collette, que é um filme australiano de 1994, que é uma comédia romântica que ela é tipo assim… Ela é uma mulher acima do peso, cheia de problemas, as pessoas não gostam dela. E entendem que ela tá tipo assim… Ai, você é muito fora da moda. Porque ela é tipo assim, uma completa apaixonada pelo ABBA. E ela fica tipo enlouquecida pelo ABBA. É o grande filme que meio que criou a carreira da Toni Collette. O filme fez agora 30 anos, ano passado. E é um filme super divertido. Eu acho que tem um pouco desse impacto de como o ABBA marca as pessoas. E as pessoas ficam muito apaixonadas pela música do ABBA. Seguindo nessa toada pop pegajosa, quero puxar o Roxette também, que pra mim é super definidor do que é o pop dos anos 80. Putz, eu amo muito. É uma coisa que tocava muito no Brasil, até hoje ainda toca. É uma coisa que toca muito… Roxette. Toca muito em boteco, assim. Eu já cansei de passar em boteco e tá, tipo assim, um DVD do Roxette tocando os maiores hits ali. E eles têm muita coisa boa. It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, The Look. É uma parceria da Marie Fredriksson e do Per Gessle, né? A dupla alcançou um sucesso global ali nos anos 80 até anos 90. E até hoje, assim, é uma dupla que toca demais. Eles venderam 75 milhões de cópias no mundo todo, assim. E pra mim é uma coisa que cheira demais a anos 80, assim. Pra mim é total, assim, esse pop retrô. Ali. Total. Sim. Eu vou puxar o marco do Eurodance dos anos 90, que é o Ace of Base. Babado. Com That She Wants. Eles venderam mais de 25 milhões de cópias do primeiro álbum deles. Em 1992, eles transformaram meio que ali… encapsularam o espírito de um tempo e meio que definiram o que as pessoas fariam nesse universo que a gente chamaria de Eurodance nos anos 90. E eles têm uma história completamente… absurda, assim, cheia de coisas malucas. Eu vou recomendar que vocês leiam uma matéria que o Braulio Lourenço fez no G1 com eles durante a pandemia, que o título é maravilhoso, chama Faca no Pescoço, Neonazista e Depressão. Como o Ace of Base fez todo mundo dançar, mas viveu caos nos bastidores. Ao G1, Jenny Berger, uma das vocalistas, conta como atentado cometido por fã e tensão fora dos palcos afetou o grupo. É tipo assim, a história deles é completamente maluca, gente. Vale super a pena ler essa matéria. Eu vou puxar aqui o que pra mim é um dos mais marcantes da lista, porque é o Avicii. Eu acho que assim, eu tava esses dias no TikTok vendo assim, um cara fez uma lista das músicas de maior sucesso da música eletrônica nos últimos 20 anos. E quando chega nele com Levels, pra mim assim tem um diferencial, assim, um tipo de música muito catchy, muito pegajosa. O Avicii, que é o Tim Berlin, né? Ele foi um produtor que nasceu em 1989, acabou cometendo suicídio em 2018, tinha uma série de problemas de saúde mental, mas eu acho que ele deixou uma marca muito significativa na EDM, na música eletrônica dançante dos anos 10, assim. Levels, pra mim, é uma das melhores músicas do gênero de todos os tempos. É um cara que sabia trabalhar muito bem essa questão das melodias, de pegar elementos completamente malucos, tipo, vou pegar um elemento de country e vou transformar isso na coisa mais dançante que você pode imaginar. É um cara que viveu muito pouco, mas eu acho que ele deixou uma marca muito significativa, principalmente na cena eletrônica, assim. É uma pena que ele tenha partido tão cedo. Inclusive, estreou recentemente no Netflix um documentário novo sobre ele, né? Que é o Eu Sou pode Tim. crer. Eu tô louco pra ver, assim. Eu quero muito ver, se ainda não consegui ver. Gente, sabe uma loucura que eu lembrei aqui também, que a gente não falou? I'm from Barcelona. Era uma dessas... eles, muito bom. Eu vi também. Lembra que era 1 trilhão de pessoas no palco? Eram 28 integrantes. Então, daí, né, você fala assim, é difícil trazer essa banda. Será que é difícil? A gente fez uma entrevista com eles na época da faculdade. Eles foram super simpáticos. Eu lembro de ver esse show. Onde foi? Foi no Clash? Foi no Metrópole, na Galeria Metrópole. Foi na Galeria Metrópole? Foi. Eu fui nesse show. Enfim, era uma delicinha também, né? Era um indiezinho ali, meio nerdzinho. Eu gostava, bem indie pop bom demais. Indie orquestrinha.
Indie Orquestrinha, saudades. Quer falar da maior de todas, Renan? Não, antes disso eu só vou mencionar que eu acho importante citar a Neneh Cherry, porque ela passou grande parte da infância na Suécia, ela nasceu em Estocolmo, mas depois ela mudou para vários lugares, porque os pais delas eram artistas, né? A mãe dela, na verdade, a Mock Carson, é uma pintora super interessante. Os trabalhos dela são lindos, aliás. E aí eles meio ficaram viajando o mundo. E com isso ela morou um tempo em Nova York, depois ela foi para Londres. E é muito absurdo porque quando ela lança o Raw Like Sushi de 1989, ela meio que muda as estruturas de se pensar possibilidades de música pop, assim. Porque as pessoas entendiam o hip hop num espaço muito específico e a música eletrônica em outro espaço, e ela juntou tudo isso e fez um disco que era extremamente pop, assim. E Buffalo Stance virou um marco geracional. Clássico. E é muito absurdo. Quando você ouve Buffalo Stance, você vê assim que basicamente tudo que vem depois nos anos 90 é uma tentativa de fazer uma nova Buffalo Stance, assim. E é muito interessante porque vários artistas diretamente já vão referenciar ela. Tipo, a Fernanda Abreu vai referenciar a Neneh Cherry já em 1990. Total. No Isla Radical disso. Dance Disco Club. É tipo muito absurdo. É 100%. O impacto da Neneh Cherry ali é tipo muito real e muito forte, assim. E ela vai influenciar algumas das maiores artistas pop da Suécia, que sempre citam e referenciam a Neneh Cherry como uma figura fundamental. E eu acho que o principal caso é a Robyn, que surge ali nos anos 90, né? A Robyn vai aparecer... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma música da Robyn foi quando eu vi o filme do Lucas Modson, no Fucking Amal, como é que é? Amigas de Colégio em português, que aí termina as lésbicas e fica tocando Show Me Love. Foi o primeiro hit dela em 95, eu lembro que eu vi, sei lá, nos anos 2000, e foi depois que eu fui descobrir o som da Robyn de verdade, assim. E é muito impactante. A gente sempre fala da Robyn aqui, mas é interessante pensar como no final dos anos 90 ela foi uma cantora de forte impacto na cultura europeia, e aí ela foi chamada para ser uma artista pop moldada ao formato do mercado norte-americano. A gente já falou aqui que era para ela ser a Britney Spears, né? E aí tanto que ela faz muitas bases das músicas que seriam da Britney Spears, e ela é uma referência central para a produção de vários desses artistas pop dos Estados Unidos, tanto até porque muitos dos produtores que a gente vai falar posteriormente trabalharam com a Robyn, ainda trabalham. E é interessante isso, que ela está conectada também a essas outras artistas pop que criam e que se desenvolvem nos anos 2000 na Suécia. Então acho que isso é bem interessante, tanto que eu lembro de ver ela junto com a Lick Lee lá no início, essas coisas todas, assim. Então tinha uma conexão. Lee, né? Lick Lee, a Lady Gaga da Suécia. Sim. Gente, achou a cara. As meninas são bem parecidas, né? E que coisa, uma nasceu na Itália, né? Tem toda uma herança italiana e zoeira. Mas, ai, gente, eu adoro a Lick Lee. E é legal que, assim, a Robyn meio que teve seus desdobramentos /clones. Tipo, Zara Larsson, assim, vem posterior. É claramente influenciada. Mesmo. Tuvalu, vamos pronunciar corretamente. Tuvalu. Ela vai beber muito dessa coisa também do eletropop. Eu acho que ela é uma das mais genuínas ali dessas crias da Robyn. Assim, eu gosto legal. dela. É legal, é safadinha, é um pop safado, eu gosto. E aí, só para citar, eu acho que tem esses desdobramentos de pensar possibilidades de um futuro da música pop, né? A gente citou aqui a Robyn, a gente falou da Tove Lo e tudo mais. E é interessante você pensar como existem vários outros artistas que meio que vão expandindo e criando outras possibilidades de se pensar a música pop a partir da Suécia e quase praticamente desconstruir isso, que é o caso do The Knife. Ai, perfeito. E todos esses universos. Porque, querendo ou não, o The Knife faz coisas lá no Deep Cuts em 2003 que os artistas pop vão começar a fazer, sei lá, em 2015. Então, não sei se no futuro, sei lá, daqui uns 10 anos, os artistas pop vão estar fazendo coisas que o The Knife fez nos seus últimos discos, nos mais esquisitos ali. Sim. Vai que daqui uns 10 anos a gente vai estar vendo música pop inspirada no Shake and the Beatles? Não sei. Talvez
fez. Então acho que isso é interessante também, essa construção de entender a música pop como um espaço de experimentação e de descobertas. A própria Charli XCX, que a gente vem comentando já desde o último ano, ela é claramente uma cria disso tudo, assim, desse pop Trabalhou sueco, com as assim, icona pop, exato, a Verdade. essência vem dali mesmo. Eu ia falar que o nosso madrinho sarado, Marco Antônio Gomes, ele mandou um comentário aqui, ó. Show Me Love tocava num comercial de uma coletânea de música jovem no final dos anos 90 na Globo, o tempo todo. Eu não lembro disso, tá? Também não. Mas Eu adorava olha essas que propagandas, memória elas formaram afetiva. gerações. Eu lembro de uma dessas campanhas que era aquele... compre 4 CDs dos anos 80. Eu lembro que sempre tocava Kate Bush. Eu lembro que isso me marcou muito na infância. Jura? Porque era aquelas é coisas... isso. Aí dizia assim, compre os hits dos anos 80 que marcaram corações. Provavelmente devia ter Roxette nessa campanha. Porque eu sempre lembro do cabelinho dela cortadinho. Uau. Eu lembro de um desses da TV Manchete. Até hoje eu tenho aquele trecho do I can see clearly now, the rain is gone. Daí tocava outra coisa. Mas bora falar sobre os produtores aqui. A gente pode começar falando sobre o pai de todos eles, que é o Max Martin, que ele é um dos maiores hitmakers da história. Ele é compositor / produtor de hits da Britney Spears, como Baby One More Time, Backstreet Boys, Katy Perry, Taylor Swift, The Weeknd. Todo mundo, assim, os grandes figurões da indústria, em algum momento da carreira, vão ter uma relação com ele ali. A Robyn é uma parceiraça dele de longa data, ele contribuiu muito com ela em começo de carreira e posteriormente também. E é meio que um desses caras definidores, assim. Eu acho que ele é meio que o George Martin dos anos 90 e 2000, assim, no sentido de ser esse cara que vai assumir composições ultra populares, esteticamente, sonoramente, assim. Eu acho ele muito incrível e quase tudo onde ele mete o dedo acaba virando ouro, assim, sabe? Eu acho que já que a gente falou do Max Martin e a gente pensou aqui na parceria dele com a Britney Spears, acho que vale citar o Bloodshy Avant, que é o do sueco que produziu o Toxic da Britney. Melhor música pop de todos os tempos. E eles têm uma carreira imensa nos anos 2000 de marcar um pouco do cenário musical. Então eles vão trabalhar ali com a Kylie Minogue, a Madonna, com a Kelis, a J.Lo. Então tem vários trabalhos muito importantes. Assim. Madonna. Eu falei Madonna, não falei? Falei. Kylie Minogue e Madonna. Eu acho que tem uma criação ali de uma sonoridade muito específica dos anos 2000 também, né? Que a gente falou um pouco posteriormente, então acho que é bem interessante. E eu gosto muito do projeto que eles tinham com o Andrew Wyatt, o Mickey Snow. Ai, sim! verdade! É um trabalho que eu gosto demais. Amo. Eu acho assim. Eu também. Os dois. Tá, os 3 discos são bons, mas os dois verdade. primeiros são, tipo assim, bom demais. O de quero 2009, ouvir o agora. auto-titulado, é foda pra caramba. Então, Mickey Snow com 2 Is, M-I-I-K. Ai, Snow. destravou agora. Amei. Bom, eu vou falar aqui do Red One. Come Gaga. Oh, yeah. Eu nem sabia que ele era, tá? Mas o Kleber deixou aqui na pauta que ele é nascido no Marrocos, mas com a carreira, né, feita, vamos assim dizer, na Suécia. Ele produziu, né, Just Dance, Poker Face, Bad Romance, apenas, né, pedradas. Só hits. Já trabalhou, só bangers. trabalhou também com Ele trabalhava com o Banger, Akon, Banger, né? Bangers. antes. Então, É o Akon que leva ele pra Lady Gaga. exato, um bafo. Aí trabalhou também com Nicki Minaj, J.Lo, aquela coisa, né? Um outro aqui também, que é o filho do Max Martin, que é o Shellback. E assim, é o filho, mas ele é o filho amaldiçoado, porque ele tem muita bomba, mas ele tem muito hit também. Ele trabalhou com Britney Spears, Ele trabalha Kesha, bastante, né? Faz bastante Usher. coisa boa, mas faz bastante coisa ruim. Exato, É isso, Adam Lambert, Maroon 5, Cher Lloyd. Ele é parceiraço da Taylor Swift, ele tem ótimas músicas com a Taylor Swift. Várias do 1989 são parcerias com ele ali. Então, assim, quando ele acerta, mas quando ele erra pra caramba também. Um aqui que a gente tem que citar é o Swedish House Mafia, né? Então, assim, esse trio de produtores suecos, o Axwell, o Steve Angelo e o Sebastian Ingrosso, cada um tem as suas carreiras específicas, mas quando eles se juntam, eles fazem esse grande projeto de EDM. Don't you worry, child. Essa é boa. Yeah, I gotta pray for you. Pa, pa, pa,
Eu acho que é o super grupo de EDM mais famoso do mundo, Pô, assim. cara, que isso? Aqui no Brasil, vende ingresso pra caralho a galera pra ver as apresentações deles. Então faz muito sucesso. É aulas de EDM, não tem como, cara. Pra voltar um pouquinho no tempo, a gente falou do Max Martin, também vale citar o Dennis Pop, Sim. que é tipo o mentor do Max Martin e meio que abriu caminhos pra eles. E o Dennis Pop tá muito nessa sonoridade que a gente pensa ali do que a gente falou dos anos 90. Então, o Rap Nation do Ace of Base. Happy Nation. Coproduzido por ele. Quase todas as coisas do Ace of Base são produzidas por ele, mas aí tem outras coisas como Robin's Here, da Robin, de 1995, que é o disco lá que a gente citou do Show Me Love. Ele vai trabalhar com os Backstreet Boys em 1996, o NSYNC Body Backstreet Boys? Isso, Backstreet Boys. Eu acho que é interessante essa criação de uma sonoridade ali muito específica. Ele acabou falecendo em 1998, então acho que a gente perdeu um pouco do que ele poderia ter produzido a partir disso, considerando o espaço onde ele estava assumindo, né? E vem dessa observação da crítica musical sobre o trabalho dele e do Max Martin, a construção desse termo que é o Swedish Pop Machine, né? Então, a máquina de fazer música pop sueca, então que é esse termo que se populariza já nos anos 90, dessa percepção de que a Suécia produz música pop de um jeito muito diferente. E aí, só para citar, tem também a Lali, que é cantora, compositora e produtora. Ela escreveu músicas para Ellie Goulding, Demi Lovato, Adam Lambert. Então, assim, uma perspectiva feminina. Tem outras compositoras femininas recentes também que vêm trabalhando bastante. Aqui são alguns dos exemplos desses nomes que a gente tem circulando por aí. Fechamos então, meus amigos? Eu acho que sim, que eu acho que a gente passou por grande parte dos nomes pop. Acho que a gente citou aqui muitos nomes. Então, talvez alguém que não tenha a nossa idade, alguém que é mais jovem, vai ficar um pouco passado, porque a gente citou muitos nomes imensos de algumas bandas. Mas é que é isso que a gente estava falando. Acho que tem uma riqueza cultural sueca que é muito interessante, que a gente, quando vai descobrindo, vai destravando esses caminhos e essas possibilidades. Então, acho que serve meio que como uma porta de entrada aqui para você, quem está nos ouvindo, né, e descobrindo essas outras músicas da Suécia. E você que está ouvindo, já que o Renan abriu, para não dizer escancarou essas portas, entre, sinta-se à vontade, fica em casa aqui e conta pra gente quais são os seus artistas do universo pop suecos favoritos. Quem foi o artista que despertou você para esse universo musical tão incrível? Vai lá no nosso Instagram ou no Spotify dessa edição e comenta, que a gente gosta muito do engajamento de vocês e gosta de ler os comentarinhos aqui. Certo, meus amigos suecos? Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Eu já tô me antecipando aqui que eu não ouvi os discos da semana, tá? Peço perdão, vou utilizar o feriado para ouvir. Vamos lá, galera, qual é o álbum da semana? Acho que a gente tem 2, né? Tem Novamente 2? Brasil no topo, porque olha... Vamos começar pelo que saiu antes, porque Vai. Lued e Luna, que havia acabado de lançar Um Mar Pra Cada Um, lançou Antes que a Terra Acabe. Olha, esse título é o melhor impossível na atual E semana. saiu no que estamos dia gravando. que os bombardeios Tá brincando. começaram, né? As Saiu pessoas no até dia dos falaram, bombardeios. gente, eu acho que fazer bombardeios pra divulgar um disco é um pouco pesado. Olha lá, olha os palhaços. E assim,
Enquanto o Mar Pra Cada Um era um disco mais contemplativo, imersivo, e você tinha que mergulhar nele, esse aqui ela vai por um caminho oposto, ele é um pouco mais imediato em relação ao trabalho anterior, abre passagem para nomes como Alaide Costa, Robert Glasper, MC Luana e Rhapsody. Robert Glasper, puta que Como ela pode pariu, ser tão que chique, né? chique. E a última música a ainda mulher do é a disco é tipo, maioral. porra. E a faixa que Gente. inaugura é justamente Apocalipse, que é uma parceria dela Uau. com o Seu Jorge, que eles já haviam Uau. se encontrado no cinema, estavam namorando esse encontro faz tempo, com arranjos, meus amigos, de ninguém menos do que Arthur Verocai. Renanzinho, que ouviu antes desse disco, o que você achou? Nossa, eu fiquei completamente encantado. Eu acho que todo mundo que ouve esse podcast sabe que o quanto eu amo a Lua de Luna. Somos eu já falei big fans. Quando eu mudei pra São Paulo, eu persegui a Lua de Luna. Eu devo ter visto, sei lá, mais de 20 shows da Lua de Luna em um curto espaço de tempo. E eu acho muito rico esse caminho que ela criou, porque a gente veio para um Mar Pra Cada Um. Eu acho que tinha ali uma coisa que ela nos pedia, um respiro, um outro tipo de mergulho e uma reflexão diferente. Era um outro caminho. Só que todo mundo ficou pensando, por que um Mar Pra Cada Um? Tem uma vírgula no final, mas era porque um mar pra cada um antes que a Terra acabe. E aí Como ela vem pode, com né? esse Entregou segundo conceito. disco que tem uma pegada mais solar, que tem essa experiência de congregação. Eu acho que é uma coisa pra mim muito bonita nesse segundo disco, que é antes que a Terra acabe, a gente vai se unir a essas pessoas que a gente gosta, que a gente acredita, e a gente vai somar junto com elas, assim. Eu acho, pra mim, ela, junto com a Alaide Costa em Bonita, é tipo Absurdo. assim... É absurdo, porque pra mim é a celebração gente. em vida do talento da Alaide Costa, e é o encontro com uma voz potente, importante, fundamental pra música brasileira hoje. Sim. Eu acho assim que isso é absurdamente lindo. E aí eu acho todos esses encontros que ela faz, que é unir o Seu Jorge e o Arthur Verocai, a MC Luana com Rhapsody, trazer os samples ali do Milton Nascimento, que eu acho uma forma de uso extremamente bonita da voz do Milton Nascimento, ter o Robert Glasper fechando o disco, ter ela de novo sempre junto com o Zudzilla, é sempre muito bonito. Então eu acho que é um disco assim que consagra mais uma vez a Lued como uma das artistas gigante, mais cara. inventivas e criativas que a gente tem na música brasileira atualmente. E eu acho que é muito interessante esse movimento dela se conectar com a música mundial, de ela cantar em outras línguas e dela mostrar, a gente tá fazendo coisa muito foda por aqui, vocês deviam estar atentos ao que a gente tá fazendo aqui. Inclusive, ela tá no top 40 do Rate Your Music. Com Jura? avaliações Que do tudo! mundo inteiro, a galera, o público curtiu, assim. O público Ai, que internacional legal. Curtiu. Boa. Eu consegui ouvir uma vez só, mas eu não sei, pra mim eu sinto que esses discos, eles complementam, assim, tipo, além do título, né? Acho que é isso, assim, ela mostrar... Lados, não é? São os lados. Que é o conceito que ela pensou, né? Não, tá, que tá, bom não, que mas você eu acho que- entendeu. Às vezes, sei lá, às vezes o conceito não se traduz, assim, tipo... Mas ela... Mas ela traduziu, olha. Não, ela, com certeza, ela é foda, né? Tipo, mas é isso, de mostrar dois lados e dois campos muito diferentes, assim. Que de fato, o primeiro acho que é mais contemplativo, mais devagar, tipo, mais jazzy, né? Esse não, esse tá com mais cara dos o primeiro disco dela, assim, que é mais... Legal. não exatamente Solar. festa, mas enfim, mais fácil. Mas é Tem maravilhoso, mais assim. luz. Mais luz, talvez. Boa. Seguindo aqui, então, pro segundo disco da semana, porque veio aí, lançado de surpresa, a gente já tava Ai, sentindo não alguns vi Surpresa que a gente Cacete. tava esperando fazer. Que a gente tava pedindo todo dia. 3 batidinhos na porta. Dom L, a Polícia Federal, nós viemos retirar o seu CD que está pronto. E nós estamos esperando faz muito tempo. Era assim que nós estávamos. Faz um mês já. Estamos falando de Caro Vapor 2. Qual é a forma de pagamento? É a Que homem sequência bom, de né? Caro Vapor, Vida e Veneno de Dom L de 2013. Trabalho tem produção do Yuri Rio Branco, que começou ali, foi Opa! apresentado com Marina Sena e Jean Tassi. O Dom L participa do último disco do Jean Tassi, que também tem a produção do Yuri Rio Branco aqui. O trabalho, meus amigos, ele emana uma musicalidade absurda. O conceito do Dom L para esse disco foi tentar pensar o rap de um ponto de vista não estadunidense. Ainda que seja a origem do rap, ele tentou pensar em outros tipos de pensamento que vão desde o uso do sample, a escolha do repertório, a escolha das vozes. E eu estou
Saiu hoje, no dia que a gente tá gravando, então a gente não teve como mergulhar de cabeça totalmente nesse disco ainda, mas já senti várias pedradas ali. O álbum conta com participação do Giovanni Cidreira com uma voz absurda, cantando pra Lennon, fazendo um trechinho de para Lennon e McCartney, absurda. O Dom L... De novo. O Dom L tentou pedir o sample, não conseguiu, mas foi autorizado a usar a letra. E aí ele fez essa regravação com a voz do Giovanni, assim, surreal. Eu gosto muito dele também em Ave Maria, que é a faixa seguinte a essa. Tem participação da Annelise Assunção numa música excelente. MC que ela Drica, canta, Terra... ela regrava Tristeza Não, né? Que é do Itamar Assunção. Exato. E depois Itamar Assunção aparece de novo no disco também. Caceta! MC Drica, Terra Preta e Alice Caymmi, assim, de um jeito absurdo que eu sei que Alice o Caymmi Renanzinho cantando também, Só né? Louco, do Dorival Caymmi. Eu acho que o que Uau! mais me pegou é que tem esse uso dos samples, mas também tem essas interpolações com outras músicas, essas Legal. conexões. E é uma costura tão bem feita de que não é tipo assim, quando um artista pega, esse sample tava aqui, caiu e eu vou colocar aqui. Ele cria diálogos com a história da música brasileira por outras perspectivas. E eu acho que tem essa coisa de uma música preta brasileira, de uma conexão com uma história de uma musicalidade brasileira que é muito bonito. O fato de você conseguir costurar tão bem Dorival Caymmi com Itamar Assunção e criar diálogos a partir disso e passar pela composição do Milton Nascimento dizendo que vocês vão saber que eu sou da América do Sul, é tipo de uma força de olhar, entender as nossas musicalidades e a nossa história, que é um talento que o Dom L sempre mostrou. Eu acho que o roteiro para Nus Volume 2 já tinha deixado muito claro as coisas que ele estava pensando e conectando a partir dessa experiência de ser latino-americano, mas eu acho que esse aqui tem um outro viés assim, que te pega logo de cara, assim. E tem momentos muito maravilhosos. Eu acho assim, Melhor Vida com a MC Drica é tipo incrível. Absurda. O uso da Luísa de Alexandre em Dias de Verão é maravilhoso. Eu achei assim, foda pra caralho. Pra mim tem uma coisa meio análoga à forma que o Kendrick costura sample. O jeito que ele põe os samples na música adiciona, sei lá, 70 mais sentidos à música. E aí acho que tem disso, assim, tipo, como, quando, o que ele coloca, o trecho, enfim. Faz a... Não é só a musicalidade, né? Tipo, não. faz tem outra coisa. linguagem. Que legal. Que legal. E até tô nisso, muito- que o tô Nick muito afim de falou, se você abrir a tracklist, você vai ver que existe uma colocação de letras maiúsculas e minúsculas em posições diferentes em cada letra, que atribui outros significados para as faixas. Por exemplo, na música Imigrante, o I é minúsculo, como se fosse aquele I de digital. Em Bossa, o boss é em caixa alta e o A é minúsculo, para trazer outro sentido para a canção também. Então ele vai deixando várias dessas poéticas, sonoras, estéticas e referenciais o disco todo, assim, é tudo muito bem gente, tô pensado. animadíssima E a pra capa ouvir. é linda também. Eu Tá vi lindo, aqui, projeto gráfico. belíssimo. Os vídeos, tudo que rolou, assim, tipo, ele demorou pra lançar porque ele realmente estava finalizando todo esse ele é o processo. brabo, né? É o Nossa, brabo. pelo amor de Deus, vamos fazer um por trás do disco. Tem que rolar. Isso. Empresas, estamos aqui prontas para a gravação. Tá, vamos lá. Nick, o que você traz mais? Traz mais alguma coisinha ou está bom? Tenho mais coisas, algumas que sobraram da semana passada que eu não vim, pois estava de ressaca, e coisas novas. Cachaceiro. Tem a Niloufer Yanya com Where the Look. Não, Niloufer, tudo bem. Eu gostei. Esse é o segundo single que ela lançou do próximo EP dela. Eu tô gostando bastante, assim, tipo... Eu adoro ela. Nós somos cadelinhas, né, da Niloufer. Que ela lançou o My Method Actor no ano passado e a gente, assim, ficou maluco nesse disco, maravilhoso. E aí, pouquíssimo tempo depois, ela já veio com coisas novas, assim. Ela tinha lançado Cold Heart em abril, que foi muito bom. E agora ela vem com essa nova faixa. Where to Look. Muito Eu acho que boa tava tudo também. lá na gaveta guardada, ela só deixou. Eu acho separado também. e falou, vamos Eu fazer acho. esse aqui. Então, Ela Não é uma falou, reclamação. Ela não deixou, ela fez coisa ela nova falou, com um novo são produtor. coisas... Jura? Que E ela pegou várias... Ela mesma falou que tinha várias músicas que eram das sessões, mas que ela não conseguiu finalizar a tempo. Ah, E tá. que daí, durante as sessões, ela foi trabalhando e conseguiu finalizar. Eu gostei bastante dessa Where to Look. Eu achei que casa mais com
a época do... esqueci, caralho. Eu gosto de tudo que ela faz, então... Eu também, eu sou meio cadelinha. Fica assim, tá bom, do lança que eu Inside vou Out. ouvir. Inside Out? Não, Painless. Eu adorei que o produtor dela chama Vilma Archer. E é um cara, enfim. Uau. Minha próxima dica... Gênero te assusta? Que finalidade é essa? Coisa antiga. No mês Pride é foda, né, negas? Minha próxima dica é o Alphamist, jazzista fodão que eu já trouxe aqui várias vezes. Uhum. Ele vai lançar um próximo disco que chama Roulette, em 3 de outubro. E ele já começou com 2 músicas muito boas. A primeira é 9 Months, em que ele tá rimando e tudo mais. Então, além de brabo nos teclados e na produção e tudo mais, ele também rima. E a outra chama Avoid the Drones, que ele é só jazzista mesmo e tá fudido, assim. Essa segunda eu gostei demais. Mais uma aqui é o Alberto Continentino com Cerne. Esse é o segundo single que ele lança do próximo disco dele, chama Cabeça Mil, Corpo Lento. Ele tinha lançado outra faixa que chama Milky Way também há algum tempo e é bem legal, assim. Acho que é isso, uma sei lá, tradução meio moderna de um jazz meio anos 70, passa por muita brasilidade, conversa com muita coisa ali da música brasileira, meio Jardim Macalé, meio funk, meio soul, meio rock, enfim, é muito legal. Minha próxima dica é Yasmin Lacey com Ain't It Good For You. Yasmin Lacey, braba do jazz londrino, a gente já falou pra caramba dela aqui. Ela tinha lançado um disco fodão que chama Voice Notes em 2023. No ano passado, ela lançou God Gave Me Fit for Dancing com Ezra Collective, que a gente lançou também, que a gente adorou também. E, enfim, essa música acho que continua nesse espaço, assim, de brincar com jazz, brincar com R&B, brincar com músicas afrodiaspóricas. E minha última diquinha aqui é uma banda chamada Novo Testamento. É uma coisa meio eurodance, meio brega, meio divertido. Eu adorei. Eles lançaram uma faixa chamada Picture Perfect. Enfim, só ouçam preparação para o próximo EP deles. Eles lançaram um disco em 2023 que chama Love Lines, mas eu não ouvi ainda. E aí, só para reforçar coisinhas da semana passada, Turnstile com Never Enough, bom pra caralho. Little Sims com Lotus também, fudido de bom. E o FBC com Assaltos e Batidas. Bom demais também. Boa. É isso. Renan Guerra, o que você traz? Bom, vamos aos singles primeiro. Eu já tinha indicado por aqui a música anterior que o Cyberkills tinha lançado com a Bia Soul. Eles lançaram uma segunda música chamada Vai DJ, junto com a MC Marsha e o Ryan Riot, não sei como se pronuncia. Mas eles vão lançar uma mixtape chamada Dedo no Cué no dia 26 de junho. E eu achei que essas 2 faixas iniciais já estão muito boas. Esse título é ótimo. Eu achei muito bom. Cué. Que é tipo da música da Linda Quebrada, né? Isso. Muito bom. Dedo no Cué é bom demais, dizia a canção. Enfim, estou ansioso por esse lançamento. Gosto muito das produções do Cyberkills e essa música Vai DJ também é excelente. Singles também, Linguini Ongoing, músicos mineiros lançaram a faixa Good Times, achei super bonita. Relançaram. Relançaram? Essa música ela é de 2010, algum tempo atrás. Ela saiu por conta de questão de direitos autorais e voltou agora. Ah, tá bom. Mas enfim, vale muito a pena. Tem um clima meio tipo rádio antiga, assim, uma coisa meio Eu adoro Alpha by Night, R&B, soul, meio pop. Achei bem gostoso, muito interessante. Eu já falei algumas vezes aqui do Gwen Linguini, recomendar o disco TV Show de 2023. Ele é um disco que saiu no final do ano, tipo em 8 de dezembro. Então, com as nossas listas fechadas, o programa já encerrado, não deu tempo de recomendar. Mas é uma dupla mineira excelente. Eu acho que a gente já comentou em algum momento aqui. Faz um Você já R&B, falou pra eu ouvir. Tal. Eu já falei, né? É muito bom. Cara, segue esse disco aqui que é excelente. Que é um disco meio... como conceitual, tipo... pedaço, assim. É meio capa, comédia da Nickelodeon, sabe? Uhum. É nessa pegada, assim. Kenan e Kel, sabe? Isso.
Seguindo aqui, o do 43 Duo, eu não sei se pronuncia assim, acabou de lançar o EP Sã Verdade. Eles são uma dupla de Paranavaí, no Paraná. Eles fazem um som meio psicodélico. Eles são a Luana Santana e o Hugo Ubaldo. Achei bem interessante o EP, porque parece que eles tinham um repertório de tipo 20 músicas. Eles estavam meio fazendo um trabalho do que eles vinham fazendo ao vivo, e eles cortaram bastante para chegar nesse resultado final do disco, que eu achei super gostoso. Tem essa pegada meio usando cogumelos embaixo dos pinheiros do Paraná. Então gostei bastante. Não tem pinheiros do Paraná nessa região, é na região norte. Você vai ser que nem os fãs do Caetano Veloso enchendo o saco porque ele chamou os pinheiros de Pinheiros do Paraná. Porque no Nordeste do Rio Grande do Sul também tem pinheiros, né? Porque no interior de São Paulo também tem esses pinheiros. Sim, puta, mas o Djavan chamou de Pinheiros do Paraná e eu vou chamar de Pinheiros do Paraná quando eu quiser. Mesmo que eles estiverem dentro do meu cu. Que exceção. Tô nervosa. Quem lançou disco novo foi a minha avó, Joyce Moreno. Ela voltou com muito bom. O Mar é Mulher. Ano passado eu tinha indicado que o encontro dela com Jardim Macalé em Um Abraço do João. E aí esse single tá dentro do disco, mas tem várias outras coisas. Grande parte, como quase todas as coisas da Joyce, é composição autoral dela. Eu sempre acho tudo que a Joyce produz extremamente bonito, refinado, a maioral. Então ouçam O Mar é Mulher. E por último... Mar é mulher? É assim. Omar Salomão. Por último, o disco que eu vou falar aqui é o disco de estreia da Anastasia. Minha dica, Gente, vagabunda. Mas deixa eu falar. Eu ouvi algumas coisas, não ouvi inteira ainda. Que babado, hein? Que voz. Anastasia, esse é o disco de estreia dela, como eu falei, se chama Tether. Vai estar tudo escrito aqui embaixo pra vocês depois. Vocês sabem que o Clever deixa tudo organizado pra vocês. Mas é um disco assim que me pegou de completa surpresa. Eu fui escutar porque a capa é lindíssima. Belíssima. A Anastasia é de Los Angeles, na Califórnia. Esse disco tem produção de vários produtores. Então ela trabalhou com Jason Lader, Andrew Lapin, Aaron Liao e... Não, peraí, deixa eu citar aqui. O Jason Lader trabalhou com a Anony e com Frank Ocean. O Andrew Lapin trabalhou com a Cassandra Jenkins e a Lorraine. E o Aaron Liao trabalhou com a Liv e o Moses Sumney. Só pra ver o nível da coisa. E o disco ainda tem participações da Aja Monet na absurda All Is Will Be As It Was. E o Obong Jayar. Obong Jayar. Isso. Enfim, gente, é um disco de folk. Ele tem umas conexões... Soul. Não, ele tem conexão ali com o soul, né? O soul, mas é claramente um disco de folk. É que eu acho que tem uma questão, às vezes, que é tipo, porque ela é negra, tem que ser um disco de R&B. Eu vi um lugar chamado até de R&B, não tem nada a ver. É um disco de folk. Então, tipo, parece tipo Johnny Mitchell das ideias. As músicas que eu ouvi, tipo... É que eu acho que também a estética, né? Tipo, dessa capa, assim, é um pouco que... Mas, tipo... Não, ela tem referências claras de Nelson. Claro. Mas é que eu entendo como um disco essencialmente folk. Eu tô explicando sonoramente para as pessoas. Sim. Pra mim, ele lembra muito o aromanticismo do Moses Sumney, que era justamente um disco mais voltado pro folk, mas mesclando esses elementos de soul. Tem momentos ali que ela vai para um lado que ela traz referências bem claras de soul, tipo, por exemplo, lá no final em Believer. Mas me lembrou bastante as coisas da Carol Jackson, que é uma artista que eu gosto muito. Em alguns momentos me lembra muito os trabalhos do Big Chief e todos os 1000 projetos da... Nossa, esqueci o nome dela. Da diva. Enfim, é um disco lindíssimo. Anastasia. Isso, as coisas da Jan Lake. Eu acho que é um disco muito bonito. A produção é muito absurda. As letras são, assim, incríveis. Porque elas têm uma sensação de, tipo, falsa simplicidade, sabe? Porque elas são bem mínimas, assim. Só que quando você pega, cada uma é uma porrada. Então, é muito, muito bom Anastasia. É isso. Lacrou. Eu quero ouvir o álbum inteiro. Eu só ouvi alguns singles. Muito bom. Eu gostei bastante. Bom, gente, pra começar, singlezinho novo do Shame, que eu sei que o Nick gostou também. Bom demais. Bom demais, né? Cutthroat. Eu achei bem legal, eu não tava esperando. Porque o último álbum deles, né? O lançado em 2023, Food for Worms,
Eu acho ele meio estranho, aquele álbum. Tipo, tem algumas músicas legais, mas como álbum, curto assim, ele. eu gosto também. não gosto. Eu não gosto muito inteiro, assim. Tipo, tem bons momentos, mas como álbum não me pega muito. Que nem o outro, né? O Drunk Tank Pink lá, que tipo, eu muito pirei bom. muito absurdo, assim, eu acho muito foda. Enfim, eu gostei bastante dessa música nova. Inaugura, né, esse novo momento do Shame aí, que o álbum chama Cutthroat também. Eu achei interessante porque já saiu, né, tipo, o set listzinho, assim, né? O nome das músicas do novo álbum, tem uma chamada Lampião. Então, assim, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber, né? A gente sabe que o Charlie Steen, namora uma half Brazilian, a Zoe, uma diva fofíssima. E eu acho que vai vir muita coisa de música brasileira. Estou curiosíssima. Mas essa música em questão, eu gostei bastante do clipe, eu gostei da identidade visual, achei ela meio zoeira. Eu achei um vocal meio The Hives, assim. Legal, tem uma coisa meio... Nem sei se... Não sei se... The Hives, Franz Ferdinand, não sei, assim, tipo, tem uma... Mas ao mesmo tempo me lembrou um pouco do Viagra Boys mesmo, assim, sabe? Tipo, uma coisa doidona, assim, que eu gostei. Enfim, estou bem curiosa pra ver o que vem por aí no álbum novo. Que sai dia 5 de setembro. Então, Dia 5 de logo setembro. mais. Verdade. Gente, eu não lembro se a gente deu já, né? A música nova do Big Thief, Incomprehensible. Não. Ai, Ela gente, saiu no dia depois que a gente gravou. Eu amei. O que vocês acharam? Eu achei Eu estou belíssima. ansioso. O Eu primeiro gostei, feat achei da diferente. carreira deles vai ser com o Larage. Vai ser tudo esse disco. Então, eu mais tô bem curiosa. ambiental, assim. Sai dia 5 de setembro também o álbum novo. Que no caso se chama Double Infinity. Eu adorei a capa, que é um limão meio... Não, eu odiei psicodé- essa capa. Amigo, Eu mas essa odiei. que é a graça, porque, tipo, Não. destoa de tudo, não? Você não vai me Pra mim- convencer que essa capa, feia. essa capa Ai, é pra horrível, mim já amiga. me deu a volta, porque eu acho que, tipo assim, é isso, sabe? Tá tendo guerra. O que é uma capa de Parece- um álbum? Mas o Parece- Big Thief ou acerta ou erra, né? Então, as capas bem... Ai, o Capacity, aquele menino segurando um bebê. Ah, todas eu as acho capas são completamente boas. maluco. Não, só eu essa. detesto, Não. eu detesto a capa de Dragon New Warm. Eu acho que ele Ah, eu desenhou- Eu amo essa. Eu gosto. os Eu detesto bichinhos. essa. Eu gosto de todas, porque pra mim existia um conceito, era fotos conceituais aleatórias, o menino segurando o coisa, Ah, eu eles não gosto. A juntinhos. capa do Capacity me passa uma coisa meio estranha, eu não gosto. Eu gosto de todas as o outras. FOF eu gosto e o do Two Hands eu acho um bafo. O Dragon New Worm, eu acho lindo o desenhinho, parece acho da Disney, lindo. rascunho da Eu Disney. detesto. E essa Double Infinity eu achei que eles foram pro Essa- caralho, eu adorei. Sabe o que me lembrou? Parece aquele Pepsi Twist, os limões do Pepsi Twist. Exato, Ai, exato. Eu queria que Eita eles voltassem aquele foda, eu conceito, fotos aleatórias. Eu gosto do Tá bom. Masterpiece com o dragãozinho e os passarinhos e a mulher. Ah, é verdade, Masterpiece eu gosto. Tá bom. Bom, enfim, eu gostei bastante desta música. A gente discutindo horas a capa. A Já capa. atrapalhando Eu a dica amo, da eu risada. amo, mas é música também. Ué, não é? É também. É o conceito ali que não tem o conceito. Kleber Fak, eu não sei se você ouviu a música nova do Cardinals, Big Empty Heart. Eu gostei bastante. Cardinals. É do Cardinals, sabe? Aquela banducha, não? Não, É não me- ouvi. Não, tá. Mas é das mandinha nova, roqueirinha ali, mas tem uma coisa meio do indie dos... Aquele, como que você fala? Indie... De Ai, orquestrinha? sim. Orquestrinha? Indie orquestrinha, exatamente. Tem ali alguma coisiquinha de indie orquestrinha. Que mais que eu ouvi? Você tá É isso, eu acho. parecendo... Ouvi tá o parecendo Lifeguard aí. também. Hã? Tá parecendo quem? Você tá parecendo André Surak falando uma bandinha. Vou passar uma aguinha. A pra aguinha vai pegar passar uma baratinho. baratinha, vai cair um deslizezinho aqui. Ai, eu amei, Diva. Uma gelatininha. E é isso, gente. Daí eu vi também o do Lifeguard, só pra dar um check aqui, né? O Ripper and Torn. Achei bem babado. Que mais? Acho que é isso, gente. Não ouvi muita coisa, não.
Bora lá, então, pros Vai, meus Kleber singles. Funk. Com a morte do Brian Wilson, eu tenho um novo avô, que é o David Byrne, a partir de agora. Ah, tá bom. E aí, ele vai lançar um novo disco que se chama Who is the Sky? Sai no dia 5/9 pela Verdade. Matador. Nossa, que raiva desse dia. Colocaram foto em preto e branco dele na mesma semana que tava todo mundo morrendo. Eu falei, vai morrer também, não é possível. Exato, Morreu, velho. exato. Mas acho que o material de divulgação dele pra esse disco tá em preto e branco aí. Menos mal. E aí o disco tem produção do Kid Harpoon, que é um cantor, compositor, Eu produtor amava. que trabalhou com Harry Styles, Miley Cyrus, Adele. os nomes do pop. E ele lançou essa música que eu achei excelente, que se chama Everybody Loves. O clipe é ótimo, é muito legal, gostei demais, assim. É o primeiro disco dele em 7 anos, se eu não me engano, então tô bem ansioso pro que vem aí. E pra fechar os singles, o Daphne, que é aquele projeto paralelo do Dan Snaith, do Caribo, babado. lançou uma música muito boa, se chama Sad Piano House. Renan e Isa, é pra vocês essa. Eu achei que é assim muito, muito boa. Assim, música de Pistucha. pista deliciosa. Indo pros discos, eu confesso que eu achei o último disco do Rubel muito ruim, As Palavras, de 2023. Não me Isso fez com pegou que eu também. não quisesse ouvir o disco novo. E eu falei, eu tenho que ouvir, eu tenho que escrever. E eu gostei do Também disco tô bem. novo. Bom, O falaram álbum- que ele voltou, né? todo mundo As falou origens. O álbum se chama Beleza, mas agora a gente faz o que com isso? É um disco mais acústico, bem introspectivo e minimalista, muito bonito. Eu gosto estou encantado. do Rubel nessa vibe. Tipo, Ele alcança um equilíbrio entre essa coisa mais folk intimista do Pearl, que é o Tá. disco de estreia dele, uhum. com essa coisa mais do Casas, groove, né? que é do Casas. Casas, que eu Então, gosto. Tem uma música excelente que é Ouro, pra mim é uma das melhores composições da carreira dele. Que legal. Gostei bastante de Noite de Réveillon e Feiticeiro Gozador. E um Vou ouvir, destaque que ele encerra o disco com uma música que é uma releitura do Ray Conner, do Radiohead. Do Radiohead? Cantando Eu achei com estranho. Amo o Ray falsete. Conner. Eu achei linda, Eu amo essa assim, música. gostei demais, gostei da capa. Fui com preconceitos e saí transformado Ai, aí desse que disco. Ai, como ela se transforma, E como esse ela disco é evolui. curtinho Viu? também, porque o outro Bem foi, curtinho. puta, quase 2 horas Não, de o umas outro era músicas duplo. esquisitas. Você Então, tá maluco. esse foi curtinho, 2 horas de é bom, apropriação cultural e branco pagando de negão ali, não dá. E aí, pra fechar aqui, o novo EP do Artemis. O Artemis é o projeto que é formado por 5 ex-integrantes do Luna. Elas lançaram esse EP que se chama Clube Ícaros. Uma delícia, quem gosta de K-pop é perfeito. É Mas isso assim como aí. ele Tô leva tentando pra umas lembrar, outras tô tentando direções. lembrar o que é o Artemis. É K-pop, mas elas levam para um outro universo criativo, assim como no Boa. Luna elas experimentavam bastante. Nesse elas experimentam ainda mais, assim. Gostei muito do Doll, que é o disco de estreia delas do ano passado. E aqui elas voltam, assim, no capricho. Recomendo assistir o vídeo que acompanha o EP também. Saudades da época do Kleber K-Popper. Era divertido. Não, mas vira e mexe eu trago alguma coisa aqui. Não é que tinha uma época tem que você tava sempre. muito mergulhado. Aí você trazia, tipo, toda semana. A gente continua ouvindo, Então tá isso não bom, é fogo de gente. Agora palha, não é chega de brincadeira. dicas, você já tem muita coisa. Nossa, Mas quanta vai ter uma coisa, nova Jesus. dica, porque agora a gente vai entrar pro outro bloco, é mais dica. Ih, Você achou que não ia tá ter bom. dica? A gente vai reaquecer a dica. Então vamos dar agora a dica no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra. O que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais. O que você traz, Renan Guerra? A gente sabe que este ano o Boiler Room está mais brasileiro do que nunca. Eles estavam fazendo tour, eles pegaram um ônibus e ficaram fazendo tour pelo Brasil e gravaram muitas coisas. Eu tinha recomendado algumas coisas que saíram antes do Boiler Room de São Paulo e do Boiler Room Rio de Janeiro, mas agora estão saindo nos últimos dias. O Boiler Room Belo Horizonte, então já saiu o Baile Room, apareceu no Boiler Room. Eu achei interessante porque eu sempre achava o Baile Room uma espécie de hack do sistema, porque eles não usavam o nome Boiler Room, mas Baile Room. E aí, eles estão agora no Boiler Room. Achei um grande Que encontro. tudo!
Tudo. E aí tem vários Boiler Rooms importantes que saíram e começaram e saíram também na outra semana os Boiler Rooms, no início desse mês, os Boiler Rooms de Salvador. Então saíram várias coisas bem diversas. Saiu de Baiana System, a Duquesa, de Canalha, a Baticu. Inclusive eles fizeram um vídeo especial chamado We Move, We Resist, a Story of Salvador by Baticu. E desses muitas coisas que saiu, tem até um com o Ileaê, que eu ainda não consegui assistir. Porque eu tô assistindo uns pouquinhos, é que vocês sabem que às vezes eu começo a assistir daí eu fico um pouco fixado e fico parada nele. E aí eu estou parada agora no Boiler Room da Sammy Drinks, que é uma DJ que eu não conhecia. Eu descobri quando saiu o Boiler Room dela, e é muito interessante que tem diferentes ali referências, diferentes universos sonoros. Acho que ela tá muito relacionado a essa música eletrônica queer e negra que a gente vira e mexe fala por aqui. Então eu recomendo, além desses outros Boiler Rooms que saíram, especialmente o Boiler Room da Sammy Drinks. Pô, bom demais. Kleber Fak, sua vez. 2 conteúdos meus aqui, vou reforçar. Eu soltei nessa semana o Cozinhando Discografias do Beastie Boys, Isadora Almeida. Em que eu organizo a curta discografia da banda do pior pro melhor lançamento. Então vai lá, texto que eu já escrevi há alguns meses, mas só agora consegui soltar. E você que está ouvindo na data de lançamento desse programa, já está no ar a minha lista com os melhores discos de 2025 até agora. Separei 50 álbuns nacionais e internacionais. Misturado, não é 50, 50 discos nacionais e internacionais, tem um resumão do que rolou. Não facilita pra concorrência, né? Que a gente sabe, ali. Todo mundo vai lá pegar, então quer dizer. Já tô com ânsia porque não vai entrar o novo da Lued, não vai entrar o novo do Dom L, mas aí assim, não tenho culpa de que a galera não lançou até o dia 15. Então tá lá, só acessar musicainstantanea.com.br. Boa demais. Isa, sua vez. Gente, eu assisti, sabe aquele canal chiquérrimo, o Arte, que é francês? Sim, sempre tem, amo. né? Ai, bafo. Queria ser francesa. Tem uma live, assim, né? Não é uma live, é um show gravado, na real, do L'Impératrice, aquela banda francesa. Que eles estão num prédio colorido? Que eles estão no Palais Bullis, que é o Palácio das Bolhas, que foi construído para um industrial, e daí depois lindo. O Pierre Cardin comprou pra transformar de casa de férias dele. É meu sonho conhecer esse caralho desse lugar. E eu nunca tinha visto, tipo, ninguém usando pra gravar, tipo, show, assim. Eu sempre falava, caralho, porque, sei lá, às vezes tem festa, tipo, de marca ou sei lá, Festival de Cannes, alguma marca acaba fazendo festa lá nesse palácio, né? Que, tipo, a casa é inteirinha na encosta, assim, de uma praia e a construção é inteirinha feita em formato de bolhas. Tipo, os quartos são todos, tipo, redondinhos, assim. É uma das, sei lá, umas coisas, tipo, de arquitetura que eu mais piro, assim. Eu sou bem focada em ver sobre essa construção. Foi um arquiteto húngaro que fez, enfim. É muito foda. E aí, é muito lindo porque é 1 hora, né, de show, mas daí vira noite. E aí dá pra ver, tipo, o uso das luzes, assim, é, tipo, muito maravilhoso. E nesse palácio tem um auditório, tipo, tem um anfiteatro, assim, que cabe 500 pessoas. É tipo assim, é um sonho de lugar e eu achei que combinou muito com o L'Impératrice, que faz um discozinho chiquezinho, assim, tipo, bem frufru pra dançar com as amigas na sala. E é isso, gente, essa é a minha dica de hoje. Nesse Art Concert tem do Gossip, que eles gravaram no Museu de Berlim. Ai, acho que eu nunca vi. Assim, baforoso. E eu acabei de entrar aqui, eu vi que acabou de sair um com o Coco Rose. Elas estão no lugar chiquérrimo também. Lá, que você Enfim, ama. É uma página chamada Art Concert. É um canal francês é o canal de específico televisão. deles, desse arte que vocês provavelmente conhecem. Arte. Dos logos que aparecem em filmes conceituais. Só que esse canal é tipo absurdo, assim, porque a qualidade com que eles filmam, né, é muito lindo. É lindo, vou assistir do Gossip. É isso, gente. Nick, e você? O que você traz? Quero dar uma dica de filme. Eu assisti esse final de semana o Mountainhead, da HBO Max. Eu assisti também.
Mas você até agora eu achou, não sei o que amiga? eu achei. Amigo, eu não sei. Eu gostei e verdade, não gostei ao por mesmo isso- tempo. Então, por isso que eu não dei aqui, porque eu ainda tô pensando nesse filme, cara. Ele é criado pelo Jesse Armstrong, o mesmo do Succession. Mas eu achei que meio forçado. Eu não sei, pra mim, o maior problema dele é que ele tem cara de série. Ele pediria mais um episódio. Pediria Se fosse mais, uma um minissérie, episódio pode crer. de série, pode seria o melhor episódio possível. Mas como filme, acho que a parte finalzinha ali, tipo, dá uma... Ficou meio cansada. corrido, né? Eu não sei E se ficou ficou meio corrido, corrido, mas ficou meio assim, tipo, pra cansativo resolver. de não ter mais assunto, sabe? Tá. Porque no final fica É a verdade, patifaria é lá verdade. dos malucos e... Sim. É que o tempo inteiro eu fiquei pensando, mas o filme é isso? Tipo, sabe? Meio que quando acabou eu falei, esse era o clímax da tipo, então. sabe assim? Explica aí, lê aí a sinopse, amigo. Ainda assim é um ótimo filme. Ele gira em torno de 4 bilionários que são vividos por Steve Carell, Jason Schwartzman, Corey Michael Smith e Rami Youssef. Eles estão num retiro, enfim, no meio do nada, assim, num campo nevado, numa casa de um desses bilionários. E aí, o rolê, um deles é um tech bro, assim, e lançou uma IA que faz deepfake 100% confiável, assim, tipo, você não sabe Sim. A diferença. Distinguir. E aí, basicamente, eles passam esse final de semana lá enquanto o mundo tá pegando fogo, assim. E aí você vê a guerra de ego entre esses 4 malucos, você vê o quanto são pessoas péssimas e tal, mesmo a melhor quanto pode pessoa ali acontecer, é ruim e escrota e tal. E é isso, assim, acho que a premissa é muito boa porque ela é muito real, ela é muito agora, assim, tipo, Sim. são discussões que a gente tá tendo em 2025. E aí é isso, é um filme satírico sobre bilionários, sobre IA, sobre tudo mais, assim. Então, ele parte de um ponto de vista muito interessante, mas eu acho que o final dá uma cansadinha, assim, mas... eu achei meio que, tipo, falar, tá, é isso? Então, tá bom. Eu acho que ele é meio anticlimático, talvez de propósito, assim. Talvez ele peça uma continuação, mas também se não tiver, foda-se, sabe? Ai, não, já tá resolvido. Mas enfim, a primeira hora eu achei ótima, assim. Eu achei, tipo, caralho, Então, foda. exato. Daí começa a descambar, porque daí meio que a missão ali do roteiro, né? Tipo, fica meio... Putz, é isso? Eu não entendi, assim. Achei meio bobo. Enfim, o cara que faz o mais rico é o cara que eu falei que fez o filme lá do Saturday Night Live. Sim. Ele é muito bom, esse cara. Muito bom. Porque é isso. Corey Eu vi Michael Smith. um final de semana eu vi ele fazendo um filme tipo de comédia, assim, e enfim. E daí no outro ele tá fazendo tipo um cara completamente doido. E eu achei ele bem bom, assim. As atuações eu achei muito boas. Tem algumas horas do Steve Carell que ele beira o Michael Scott, assim, mas... Mas é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast e o mercado dos documentários de música no Brasil. Comentário aqui no Spotify do Felipe Monteiro, ele falou: o discurso final do Marcelo Alitti me deu vontade de viver. No Instagram, o Bruno Monteiro comentou: eu amo Betânia Bem de Perto, do Eduardo Escorel e Júlio Bressani, que mostra a chegada da Betânia no Rio de Janeiro em 1965. Ver ela falando mal de Roberto Carlos e da Bossa Nova não tem preço. Com 18 anos, ela já sabia que era a maior do mundo. Tem no YouTube. Esse documentário é excelente, gente. Ela sem papas na língua, extremamente adolescente, falando, tipo assim, coisas que depois ela vai se arrepender. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora, no Instagram, AlmeidaDora _ no X, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Toda sexta-feira você lê minha newsletter no Substack e você também lê meus textos lá no Screenel. Eu sou @Nick Silva, você lê meus textos lá no Monkey Buzz, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Vai lá curtir os nossos videozinhos no Instagram toda semana. Agora eu e a Isa estamos dando a carinha lá. Instagram e TikTok. Isso Instagram que eu ia falar. e TikTok, Tá no verdade, Tique é já? verdade. Tá Tá no no Tique, Tique, tá já. no Tique e no Toque também. Tá Boa. nos dois, Isabel.
curta a gente, avalie, comente, a gente sempre gosta de ler seus comentários aqui. E se puder, seja uma pessoa especial, melhor do que os outros, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você participa do nosso grupo fechado para assinantes, ouve programas lançados com muita antecedência, tem uma trilogia de programas que eu e o Nick lançamos, sei lá em fevereiro e que ainda não foi ao ar. Tá lá pros madrinhos e participa aqui, ó, das nossas gravações ao vivo, como Fabrício Neri, Tuane Malman, Jefferson Kozenieski, Júlia Paterniani e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.